bem-vindas, muito bem-vindas, que é o nosso terceiro congresso que começa amanhã. Hoje vamos lançar o nosso livro, após muito tempo, muita pesquisa, muita entrevista, e aí todo mundo também vai ter direito a receber este livro, que é de suma importância para nós, enquanto direção, e para toda a categoria como um todo, né? A gente precisa saber de onde vem, para poder saber para onde vai. E é justamente por isso que nós produzimos esse livro, e aí a gente vai começar daqui a pouco. Em 15 minutinhos, às 19 horas, vamos começar o lançamento do livro. Então, há quem ache que a arte é sem sentido na arena das lutas sociais, mas esquecem que o artista é munido do poder de espalhar seus ideais. Todo bucho se enche com comida, mas quem fala da dor de uma ferida com potência total é a poesia. Eu não me nego a usar esse instrumento, pois a arte pulsando aqui por dentro, só depois de escrita que alivia. A nossa luta não é só por salário, mas é ela quem paga o que comemos. Quem se esquece que é um operário desconhece o valor que merecemos. O poder que é o povo oprimido, suas leis fabricadas para oprimir, quem escuta, quem encontra prisão por todo lado, em conjunto, consegue resistir. Tenho orgulho de ser trabalhador, e um tapinha nas costas não me ilude. Quem se cala, abre mão de seu poder, e quem quiser ver direito florescer, se levante e se junte ao Sindijude. Boa noite, pessoal, mais uma vez. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Aqui é um lugar em que a gente vai se juntar para debater, para conhecer nossa história essencialmente. É aqui que a gente, porque, pessoal, se juntar já é algo revolucionário. E o resultado disso é mais revolucionário ainda. E eu tenho a total convicção, a total certeza que domingo a gente vai sair daqui enquanto categoria muito mais fortes. Então, muito importante a presença de cada um, a presença de nossos convidados que estão aqui, que já serão mencionados. Mas, enfim, estão todos aqui. Teve gente que veio até do Rio Grande do Sul para cá, teve gente que veio do Ceará, tem gente que está chegando do Rio Grande do Norte, da Paraíba. Enfim, as pessoas estão juntas conosco e é por isso que a gente também se sente cada vez mais forte. Obrigado pela confiança de vocês, obrigado pela presença e vamos continuar nessa luta. E essa gestão do Sindijude, a gestão Unir e Conquistar, enquanto ela estiver aqui, a luta está garantida. O resultado não. A gente nunca sabe o que vai acontecer depois, mas o compromisso, a luta estará sempre conosco, porque a gente só vê sentido em estar na direção sindical, que não é fácil. Tem vários dirigentes aqui, tem vários ex-dirigentes. Essa luta não é fácil, mas ela é necessária. E a gente já aprendeu, e também vai estar aqui no livro hoje, que quando a gente se acomoda, a gente perde direitos. Mas a recíproca também é verdadeira. Quando a gente se junta, quando a gente luta, a gente constrói, a gente melhora, a gente alarga nossos direitos. E eu tenho certeza que o que todo mundo quer é melhorar sua qualidade de vida, pensando de forma ampla. Então, estamos aqui para isso, teremos uma vasta programação. Hoje, vamos ter o lançamento do livro, contando, relembrando nossa história, e aqui temos personagens históricos, e vai ser tudo muito enriquecedor, tenho certeza disso. Agora eu vou passar a palavra para a nossa coordenadora de acessibilidade, Leilane Coutinho, que ela quer passar algumas orientações. Boa noite a todas e todos. Boa noite a todas e todos. O Sindijude PE agradece e... O Sindijude PE, porque é emocionante, gente. Um momento extremamente importante que traz a história do nosso sindicalismo e mostra que o que se planta lá atrás é o que se colhe hoje. Então, nós estamos também plantando com esses eventos, esses momentos importantes em que a classe trabalhadora se reúne para poder trazer mais para frente os frutos para os que vêm depois de nós. Eu sou Leilane Coutinho, tenho 38 anos, 1,65 m, pele parda, cabelos castanhos, cacheados abaixo dos ombros.
Tenho olhos castanhos escuros, cílios grandes e estou trajando um chemise preto acima do joelho no cetim. As orientações são que o Sindjud PE, tendo uma coordenação de acessibilidade e inclusão, busca cada vez mais tornar os espaços mais acessíveis e a acessibilidade vem para todos. Dentro desse todos, pessoas com deficiência. E nós temos aqui, não podemos deixar de contemplar, os intérpretes de Libras. Libras é a nossa língua também nativa do Brasil, língua brasileira de sinais, e não poderia deixar de ser contemplado. Algumas orientações, todas as pessoas que puderem falar ao microfone, primeiro falar fora do microfone e depois falar ao microfone. Isso faz com que a pessoa com deficiência visual consiga localizar de onde vem o som, que não está expandido ainda pelo som do microfone. Cada pessoa que estiver falando no microfone, se possível, não tampar a boca, porque isso facilita para que o intérprete possa interpretar para a pessoa surda. Assim como as pessoas surdas, oralizadas, muitos conseguem ler lábios, e isso também ajuda bastante. Sempre que você estiver conversando, na plenária ou fora dela, com um colega com deficiência auditiva, procure falar de frente para ele. Não precisa falar devagar, mas falar normalmente, porque isso vai ajudar com que ele consiga ler seus lábios. As pessoas com deficiência são bombardeadas, aliás, nós todos somos bombardeados por uma série de tecnologias e de barreiras na sociedade. A mãe da falta de acessibilidade, do capacitismo, é a barreira atitudinal. A partir dela, vence as outras. Assim como a acessibilidade atitudinal faz toda a diferença. Então, cada vez que a gente consegue ter uma atitude mais inclusiva, isso facilita para as pessoas, todas as pessoas, inclusive aquelas que têm deficiência. Então, o Sindjud PE se preocupou com isso, perguntou às pessoas com deficiência qual seria a melhor forma de acesso ao material, ou seja, e cada pessoa com sua particularidade disse. E assim a gente vai trazendo cada dia mais um Sindjud PE, cada dia mais acessível e inclusivo para todas e todas. Então, aproveitem bastante o espaço e, se precisarem de alguma questão de acessibilidade e inclusão, nós estamos aqui abertos para colaborar, para enriquecer cada dia mais o nosso espaço acessível, tá bom? Obrigada. Muito bem, Leilane, mais uma vez um show nas suas explicações, inclusive para mim mesmo, que não cumpri metade do que você ensinou, mas vamos tentar melhorar. Passar a palavra aqui agora para a nossa coordenadora de administração, Karina Almeida. Boa noite a todas e todos. Que felicidade receber todos vocês aqui conosco em Recife. Eu gostaria de agradecer a presença de algumas pessoas muito especiais que foram convidadas por nós e aqui se apresentaram, a começar pelo um dos coordenadores gerais da nossa federação, Alexandre Santos, que está aqui, da FENAJUDE. Gostaria de agradecer também a presença do pessoal do Sindicato de Enfermeiros do Estado de Pernambuco, Ludmila, Jéssica e Eduardo. Gostaria de agradecer a presença do ex-deputado Arlan Gadelha Filho, às nossas lideranças que já passaram por gestões do Sindjud PE, que muito nos orgulham. Paulo Amazonas, nosso primeiro presidente. Nós temos aqui também o Raimundo Ferreira, que já participou de gestão de sindicato. Morizeta Maria, que já esteve em gestão também do nosso sindicato. Gostaria de chamar também a atenção para Eliseu Magno, que está ali sentado. Também foi presidente do nosso sindicato. Quem mais está aqui são tantas pessoas. Tereza, também ali da CUT, que está presente. Muito obrigada pela sua vinda. Gostaria também de falar de mais quem, meu Deus do céu? A nossa querida Ivone, que veio do Sindicato do Ceará aqui, coordenadora de lá. Os nossos queridos Emanuel e Juliana, que vieram do Rio Grande do Sul para prestigiar o nosso evento. E muito obrigada por vocês estarem aqui. Nós temos a presença da família de um lutador nosso também, que faz parte da gestão do sindicato e que dá nome à nossa sede, que é Arthur Cordeiro.
A família dele está aqui presente. Então, muito obrigada. Ah, sim. O Luiz Eustáquio chegou também, diretor do Sindesprev, está ali. Ele disse que ia fazer de tudo para participar. Muito obrigada por ter vindo. Então, é isso, minha gente. Agora eu vou passar a palavra de novo, depois de registradas essas presenças. Sei que tem gente do Sindjus, de Sergipe, que está aí, mas acho que ainda não conseguiram se acomodar direito para chegar até nós. Eu vou passar a palavra para Giuseppe, para ele dar prosseguimento à nossa cerimônia. Muito obrigado, Karina. E aí, pessoal, começar aqui o lançamento do livro. E aí alguém pode se perguntar, talvez, realmente, alguém se pergunte, né? Por que escrever um livro? Por que escrever um livro? Realmente é natural que algumas pessoas façam, mas é um indicativo de que realmente a gente tem que evoluir enquanto categoria. Porque já era para toda a categoria saber sobre a importância de se fazer um livro. E aí a gente se incomodava porque a gente não conhecia a nossa própria história. A gente não conhecia, a gente não sabia que o ex-deputado Gadelha foi quem nos ajudou ali lá em 85. Informação que consta no livro, muitas informações, inclusive, conforme os historiadores irão falar aqui, tudo baseadas na oralidade, com pouca documentação. E aí a gente aprendeu com esse livro que alguns momentos do sindicato teve luta em paralelo ao tribunal. A cúpula do tribunal. Também teve outra luta que desencontrou. Teve luta que teve consequências, que várias pessoas perderam salário, tiveram grandes descontos, e teve luta que não. E aí a gente aprende por que aconteceu isso em uma, por que não aconteceu em outra, qual a conjuntura atual, o que se pode fazer a partir disso. E tudo isso é conhecimento, e uma categoria com conhecimento, ela é substancialmente mais forte. E aí, nessa lógica, a gente pensou o livro, que inclusive está lindo, a gente está muito orgulhoso do resultado dele, tanto fisicamente quanto o conteúdo. Ele está muito bonito, a gente pede encarecidamente que, essencialmente, quem for da base, leia, porque é na leitura, é na informação que a gente se conhece, que a gente se reconhece, e é justamente por isso que a gente se encontra aqui, neste momento. E aí, sem mais arrudeios, queria convidar aqui os autores do livro. Henrique, cadê ele? Chega aqui. Henrique, quando a gente fechou com ele para fazer esse livro, ele começou sozinho. Henrique começou sozinho, aí quando ele viu a ausência de documento, quando ele viu a dificuldade também das entrevistas, muitas entrevistas, né, Henrique, que uma contradizia a outra, ele disse, rapaz, sozinho não dá não, eu tenho que chamar outro craque, sou o Romário, eu tenho que chamar o Bebeto. Aí Bebeto está aí, Augusto. Chega aqui, meu irmão Augusto César. Augusto? Lira, perdão, meu filho. Mas tem uma cara de César retada, mas seja bem-vindo. E aí agora, cadê nossa coordenadora de comunicação, Ana Carolina, vai fazer umas perguntas aqui a eles. Tomara que eles respondam, Carol. Tá com você a bola. Vamos sentar, né? Acho que cada um pode sentar de um lado? Ou você prefere sentar do outro? Ai. Boa noite, gente. É uma grande satisfação estar aqui nesse momento, né, para esse momento tão importante que a gente já vem cuidando há tantos anos, né? É bom lembrar que esse projeto do livro, ele foi pensado para os 30 anos da entidade, né? E aí vários percalços aconteceram no caminho, pandemia, né? Enfim, algumas coisas que vão ser melhor faladas aqui durante a conversa. E ele saiu no melhor momento, né? Que foram os 35 anos, a gente já mais amadurecido e, inclusive, refletindo melhor sobre esse legado
de outras gestões, esse legado do sindicato, essa importância da entidade sindical para a luta da classe trabalhadora, no nosso caso, a classe trabalhadora do judiciário. Então, sem mais delongas, né, para a gente conversar aqui, ouvir um pouco os autores, a gente sabe que vocês começaram esse processo, né, a partir de... foram começar a pesquisa, e eu queria que vocês falassem um pouco, assim, para todo mundo, sobre como foi como iniciou esse processo de pesquisa, né? Quais foram as fontes que vocês pensaram, quais as dificuldades que vocês encontraram no caminho. Tem outro? Ah, que chique. Quem quer começar? Sei. Boa noite, pessoal. Boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer, né, ao convite do Sindijude. Tá, bacana. Então, antes eu vou fazer minha audiodescrição aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer direitinho. Vocês veem aí se eu estou falando certo. Meu nome é Augusto Lira, eu sou um homem moreno de 1,80 m, trajando um tênis branco, uma calça jeans azul e uma camisa de botão bege. Tenho olhos castanhos, cabelo preto ondulado. Okay? Então é isso. Olha, aprendi. Gente, fazer um livro sobre a história sindical no Brasil é algo um tanto complicado. É consensual entre os historiadores que pelo menos um problema de imediato a gente vai encontrar quando a gente se aventura nessa trama, que é exatamente a das fontes. O que a gente considera como fonte, documentos ou qualquer tipo de registro que possa nos informar sobre a trajetória daquela organização. Então, quando o Henrique e eu, né, a gente iniciou essa pesquisa, a primeira coisa que a gente fez foi tentar fazer um levantamento dos fatos e marcar esses fatos no tempo, ou seja, fazer a cronologia do livro, que é a base para que a gente possa construir qualquer tipo de narrativa. Só que nós deparamos com um problema muito grande. A gente foi lá no sindicato, na sede, e a gente encontrou pouca documentação. A maior parte da documentação está registrada a partir de 2008 para cá. E, mesmo assim, ainda é um pouco escassa. E isso é natural, isso não é uma prerrogativa apenas do Sindijude, isso você encontra em outros sindicatos. Isso faz parte de uma mentalidade que foi se formando ali pelos anos 80, né, ali pelos anos 90, de que todo documento que entra e sai do sindicato é um documento corrente. Ou seja, é aquele documento que entra para cumprir sua função institucional, diplomática, e depois ele vai ser arquivado. Com o tempo, ele deixa de ter a sua utilização corrente. Alguns arquivos conseguem colocar ele para intermediários e, depois que ele cumpre esse papel, ele vai para o arquivo histórico. E ali se mantém um registro de memória. A maioria dos sindicatos não fazem isso. Ele sai do corrente para o nada. Então, documentação sobre os anos 90, sobre os anos 2000, praticamente não existia. Então, a gente teve que lançar mão de uma outra estratégia que os historiadores utilizam muito, que é a história oral. E a gente se baseou num método, numa metodologia que se chama história de vida. Nós convidamos algumas pessoas chaves para entrevistar e essas pessoas nos contavam não só sobre sua participação no sindicato, com perguntas dirigidas. A gente conversou com essas pessoas para perceber quem essas pessoas eram e como elas se inseriam no contexto da vida e como isso se articulava ao sindicato. Isso foi muito bacana porque deu uma cara humana para o livro. A gente teve depoimentos muito bonitos, emocionantes, né? E a gente sabe que ao rememorar essas coisas, isso vai mexer com muita gente, né? E é isso. Tratando-se de memória e de registro, a gente trabalhou basicamente com duas coisas. A gente foi buscar fora, a gente foi buscar nos jornais, a gente foi buscar em outras instituições, como a OAB, né, a própria federação, né, entre outras, e também lançou mão dos registros de memória da experiência daquelas pessoas que participaram ativamente da vida do sindicato. Então, a gente teve essa dificuldade. Boa noite, gente.
Eu sou Antônio Henrique, né, um homem pardo, de óculos, camisa azul, cabelos crespos. Curto, cabelo curto. Né? Então, como Augusto falou, né, a gente se debruçou, a princípio, na pesquisa, né, buscando essas informações e, diante disso tudo, uma preocupação nossa também foi juntar os documentos, né, e os documentos que a gente conseguiu elaborar e passar para o pessoal do sindicato para ter um arquivo organizado de toda a produção que a gente fez durante a pesquisa. É óbvio que uma parte ela está aqui no livro, mas não dá para colocar tudo, né? Tem um outro material que foi elaborado, né? Essa cara humana que Augusto falou, que o livro tem essa sensibilidade, inclusive o livro é um convite a conhecer a história das pessoas que fizeram o Sindijude e que fazem até hoje, né, com toda essa dinâmica de que é a luta sindical. Ela inicia lá nos idos dos anos 80, né, desde a sua formação até o dia de hoje. A luta ela é contínua, ela não para, ela é dinâmica, né, e ela vai se formando a partir dos atores que fazem essa categoria, que fazem um sindicato, né, que estão dispostos a tecer suas histórias de forma coletiva, né? E muitos deles hoje estão aqui presentes. Isso é muito importante e é muito emocionante também, que durante esse processo a gente também passou pelo período da pandemia, né, que foi um dos momentos onde a gente teve que mudar um pouco a nossa metodologia para não parar o processo, né, de todas essas adversidades que houveram no início, como Augusto colocou, mas muitos a gente só conhecia através do vídeo, das entrevistas, na utilização dos vídeos, né? Enfim, é mais ou menos isso, né? E assim, eu não sei se já tá, algumas pessoas ainda não estão com o livro, mas a gente vai entregar ao final aqui. Mas o tempo todo, no livro, vocês fazem uma articulação, né, entre o que está acontecendo no país, o que está acontecendo no Estado e a luta dos servidores da Justiça de Pernambuco. Queria que vocês falassem um pouco sobre a importância dessa articulação, né? Não só para a pesquisa histórica, mas para a luta mesmo, né? Como é que vocês veem isso? Então, gente, é uma questão de escala. Quando a gente foi trabalhar do ponto de vista narrativo na construção da história, a gente percebeu que muitas das coisas que estavam acontecendo, repercutindo a nível nacional, ela também vai passar pela vida das pessoas que fazem parte do sindicato. Acho que o Henrique frisou bem. No livro, a gente não concebe o sindicato como uma instituição, né, lá com o seu CNPJ, mas a gente entende que a instituição são pessoas e que é no trato cotidiano que ela funciona e que ela acontece. Então, a gente foi, né, nesse contexto, fazer uma análise desde a formação do sindicato, quando a gente foi buscar a documentação sobre isso para compor a narrativa, e nós descobrimos que o sindicato, na verdade, ele tem a formação da sua identidade classista antes do processo de fundação do sindicato, que foi nos anos 90. E como é que isso se deu? Isso se deu exatamente durante o processo de redemocratização do país. Todas aquelas coisas estavam pulsando e atravessavam todas as pessoas que faziam parte daquele contexto, do âmbito sindical. Muitos das pessoas que faziam parte, né, daquele movimento, eles lutavam por coisas simples, mas essenciais e vitais, como, por exemplo, o reconhecimento de ser um profissional que atua no judiciário pernambucano. Nem isso se tinha. Então, a primeira luta do sindicato foi a luta pelo reconhecimento da profissão.
Mas que profissão é essa? Múltiplas. Lá você tinha escrevente, você tinha vários tipos de ofícios. E essas pessoas, de alguma maneira, elas conseguiram se reunir e se agrupar. Então, o movimento que luta pela melhoria salarial e pelo reconhecimento da carreira em 85, que o Alan Gardella ele acompanhou muito bem, né, é um movimento solidário. Inclusive, eu acho que foi até uma dessas palavras que você usou no seu discurso, e a gente aproveitou ela. É uma história que está dentro da luta de classes, mas é um exemplo de solidariedade. Porque como é que pessoas de diferentes áreas que atuam, tudo bem, no mesmo espaço, na mesma instituição, eles conseguem se unir e formar lá na frente um sindicato. Então, essa questão nacional, essa questão, né, do que estava acontecendo politicamente no Estado, ela vai perpassar a vida de todas as pessoas de uma forma ou de outra, porque nós somos processos e a história nos atravessa. E na questão do sindicato, né, no âmbito sindical, a gente percebeu que essa ressonância era ainda maior. E, nesse momento, a atuação, os atores, as pessoas envolvidas aqui em Pernambuco na formação, né, em paralelo, estava também sofrendo a influência dos acontecimentos, né, no âmbito nacional e até no âmbito internacional, né, mas principalmente no âmbito nacional. O processo de redemocratização do Brasil, né, surgindo sindicatos, as categorias se organizando e fundando seus sindicatos, né, com o Sindijude, né, com a categoria não vai ser diferente. Uma categoria que tinha vários funcionários, né, dos mais diversos segmentos, perceberam que era necessário se organizar, né, para lutar, para buscar o seu reconhecimento enquanto categoria. Isso foi muito importante porque também é uma categoria que está em todo o estado de Pernambuco. A própria divisão, né, dos funcionários do judiciário, né, como o estado de Pernambuco ele é bastante extenso, então isso dificultava um pouco. Então, isso vai progredindo, as pessoas vão se articulando, vão se comunicando, né, e vão buscando, de forma coletiva, né, avançar no que era interesse da categoria. E os eventos nacionalmente também foram acontecendo, outros sindicatos em outros estados foram também sendo fundados, isso era importante. Então, aquele período pulsava, né, e era o momento dos movimentos sociais, dos sindicatos, né? A gente vai ter, em 1988, a fundação, né, a fundação da Constituição, né, que foi um passo importante, né, o direito de greve, a própria organização dos sindicatos, enquanto instrumento oficial, né, isso possibilitou também uma série de vantagens, né, ou melhor, oportunidades para a categoria lutar, reivindicar por seus direitos, né? Ô Henrique, Carol, só lembrar um acontecimento aqui que eu acho interessante para a gente entender melhor, né, como é que isso daí funciona, porque nem só de macropolítica vive o homem, né? Então essas coisas estão no nosso cotidiano e no cotidiano das pessoas que viveram, né, a experiência de trabalhar no judiciário durante esse período. Na passagem dos anos 90 para os anos 2000, a gente teve um boom da informática, né? Então, só se falava em modernização. Vamos modernizar a reforma, né, também lá do Estado, né? Então, se falava muito em informatizar, né, os processos, né, laborais, né, dentro do judiciário. E eu lembro que tinha até uma crise que era o bug do milênio. Não sei quem acompanhou isso. A gente achava que o mundo ia se acabar. Mas o que é que a gente aprende com esse processo de modernização do judiciário, que seria aí o processo de informatização? Que a prática laboral cotidiana ela vai mudar sobre um argumento, que é o argumento da modernização. E quando a gente caminha
nesse conceito durante a história do sindicato, a gente vai perceber que isso também reverbera na construção do novo Fórum da Capital. E esse novo Fórum da Capital foi algo que chamou muita atenção minha e do Henrique, é que a gente se deparou com o primeiro anúncio da necessidade e da construção desse novo fórum se deu numa mesa de negociação com os servidores do judiciário. Ou seja, era uma demanda dos próprios servidores que foram incorporados ao governo e foram levadas adiante. Então, assim, isso daí dá para a gente entender como é que essas questões do cotidiano, micro, né, elas vão se tornar assim, um campo muito maior daquilo que a gente espera. Né? Ótimo. Vocês perceberam quais as semelhanças e as diferenças que vocês percebem entre desde o início da trajetória da luta do servidor do judiciário, né, do sindicato, desde o momento da constituição do sindicato até a realidade de hoje, assim, não nacionais, né, gerais e mais específicas. O que é que vocês identificaram assim, que influenciaram nessa luta? Olha, a gente concebeu a nossa linha do tempo, digamos assim, que é uma forma da gente se organizar na narrativa, basicamente, eu acho que em 3 momentos. Né? Foi um momento fundacional, que é quando se forma ali a identidade de classe, né, da categoria, e a fundação do sindicato, as dificuldades iniciais, né, de se conseguir uma sala onde pudesse se habitar e morar, né, onde as questões pudessem ser, né, colocadas à mesa, as dificuldades de puxar uma primeira greve, porque a categoria reconhecida era apenas a de Recife, ninguém falava. Né? Aliás, não se reconhecia do interior, mas se falava muito. Isso aí vai acontecer só depois. E aí eu acho que quando a gente dá uma passagem assim, para os anos 2000, também muito por influência da informatização, a coisa ela vai ganhando uma qualificação maior em termos de organização. Né? A gente já tem aí todo o Estado reconhecido, não é apenas mais Recife, que foi uma luta dos anos 90, a gente já tem todo o Estado reconhecido, integrando, né, ao sindicato, e a partir dali a gente tem uma fase de consolidação. A gente chamou essa fase de consolidação porque foi um momento que o sindicato ele não só estava atuando na esfera estadual, mas na esfera regional e nacional com grande repercussão. Passando dessa fase, chegando lá pelos anos de 2010, né, a gente percebe que há um revisionismo e uma horizontalização do sindicato. Ele começa a integrar novas pautas que antes não eram percebidas, talvez, à sua estrutura. Como, por exemplo, hoje a gente tem sistemas de coordenadorias, que foi feito através de uma reforma que há muito era ansiada pelo sindicato, e conseguiu ser feita. E nesse sistema de coordenadorias, a gente tem uma organização totalmente diferente do que um sistema presidencialista. Né? Então, as coisas ficaram mais, digamos assim, buscou atender toda a categoria nas suas especificidades mínimas. Prova disso é que nós iniciamos aqui com várias dicas de como se apresentar em público. Né? Exato. E, diante disso, o livro também ele traz uma característica que mesmo com toda essa sensibilidade que ele vai retratar nas suas palavras, né, mas ele tem um caráter de formação. Né? Foi um cuidado também que a gente teve, na medida que as pessoas que vão ler esse livro, né, eles se sensibilizem e também tenha que esse seja um instrumento de formação sindical. Né? A luta sindical ela tem suas mudanças durante o tempo, tem sua dinâmica, né? Mas é importante ter uma categoria vigilante, atuante, né? Que tenha consciência da sua classe para não esmorecer e avançar nas questões relacionadas à sua categoria. Isso foi um cuidado que a gente teve também, e quando a gente traz essa questão da luta do passado, ou comparando com as lutas travadas hoje, elas tomam outras características, mas a essência continua o mesmo. Né? A essência continua o mesmo. Hoje, a luta do Sindijud, ela se amplia, como Augusto colocou, né, trazendo outros segmentos,
que é bastante evidente na atualidade, a cultura. A cultura hoje como um instrumento de luta sindical. A importância do lazer, mas o lazer trazendo uma formação, né, trazendo alguns elementos que são importantes para quem está naquele espaço, está se divertindo, está tendo lazer, mas também está se formando, né? Isso também foi uma questão que a gente conversou bastante, foi bastante debatido, e que a gente pensou muito para que o livro, depois de lido, não se torne apenas mais um livro ali na estante, mas que seja utilizado para consultas futuras, né, para se atualizar, para traçar estratégias de lutas que possivelmente a categoria venha a passar, vai passar. Gente, no final, assim, quando a gente terminou nossa pesquisa, a gente chegou a uma conclusão que foi muito interessante. Assim, a gente ficou impressionado com a capacidade do Sindijude, no seu trato, né, cotidiano lá enquanto sindicato, as lutas que foram ocorrendo, de melhorar a qualidade do serviço da justiça. Isso também está no livro. Quer dizer, as pautas mais imediatas são questões de salário, questão de melhoria de trabalho, né, essas demandas que sempre tem na luta sindical. Mas, ao fazer isso, como substrato, se tem uma justiça melhor, mais democrática, mais acessível. Então, acho que essa é a grande lição que o livro trouxe, né, e é uma coisa que a própria sociedade tem correspondido. Não é? Hoje já se entende que o Sindijude é um instrumento de ampliação da justiça para as pessoas que precisam, à medida em que ele reforma o próprio judiciário através de sua luta. É isso. Eu queria aproveitar, a gente vai fazer um encerramento aqui da mesa para passar para o momento seguinte. Agradecer a vocês por esse trabalho, né, porque a gente também aprendeu muito nesse processo com eles, né, ao longo desses anos, quando eu comecei a pegar o material para fazer as leituras, né, para a gente dar início ao processo de edição, propriamente dito, revisão, todas as etapas, até o livro estar aqui hoje, eu mesma me surpreendi com a história da categoria da qual hoje eu faço parte. Então, algumas informações que eu tive acesso, né, me espantaram, assim, poxa, eu não sabia que era desse jeito. Né, e como é que a gente ficou sabendo? Através da escuta, né, dos profissionais aqui, né, mas da experiência vivida pelos dirigentes que vieram antes de nós, né, que lutaram antes de nós para que a gente, né, hoje tivesse melhores condições de trabalho. Né, então, todo o nosso reconhecimento, né, alguns já foram mencionados aqui, eu estou vendo que lá atrás tem alguns que chegaram depois, o Tenório está aí, né, Tenório? O Tenório já foi presidente do nosso sindicato também, Joel está aí? Joel também já foi presidente, tem alguns outros ex-dirigentes. Então, são pessoas que fizeram parte dessa história, né, que caminharam, né, iniciaram essa caminhada, e o que ficou para mim, e acho que para todo mundo que fez a leitura já entre nós, dirigentes, né, eu espero que fique para vocês também, é a importância da gente entender, né, que o sindicato é esse espaço da categoria, é esse espaço onde a gente organiza a nossa luta, é o espaço onde a gente se fortalece para poder conquistar, porque se a gente acha que hoje está difícil, quando vocês lerem, e eu espero realmente que leiam com todo o carinho do mundo, vocês vão ver que já foi bem pior. Né? E por que hoje nós temos outro cenário? Por causa da luta dessas pessoas, né? Desses dirigentes que estão aqui hoje, de outros que não puderam vir, e da categoria do judiciário, de cada um e cada uma de vocês, porque não foram eles sozinhos, eles não são heróis nesse sentido que é hollywoodiano que a gente conhece, né? Que a gente está acostumado a ver.
é no sentido de organizar essa luta e de lá a categoria responder, de a categoria estar junto, de a categoria ir para a rua, ir para as assembleias, participar das movimentações. Então, não existe saída, né? A gente está muito acostumado hoje com essa luta individualizada, neoliberal, pulverizada, em que cada um está no seu canto e só pensa no seu umbigo. Não foi assim que nós conquistamos nada ao longo desses 35 anos de existência e não é assim que nós vamos conquistar nada daqui para frente. É sempre na luta coletiva. Então, meu muito obrigada, né? Agradecimento de toda a direção do Sindijude a vocês por esse trabalho, né? Que agora está aqui, vivo finalmente, uva! E a todos os dirigentes, a todas as pessoas aqui presentes, eu chamo o cerimonial para dar continuidade agora.